Então, muito bem. Na aula passada, nós estudamos aí um exemplo prático de como utilizar os elementos DOM, como manipular os elementos DOM para que possamos criar dinamicamente, né, conteúdo HTML a partir do mesmo. E você viu, né, quais as vantagens em se trabalhar dessa forma e também praticou ao mesmo tempo esse método aí de programação. Nessa aula nós vamos finalizar a navegabilidade em elementos DOM ah, por meio de multiníveis. Então, nós fizemos na aula passada o exemplo da aula 21, em que nós tínhamos uma lista, um array com URL da imagem, e nós criamos uma lista de imagens. Porém, isso aqui gera para a gente um HTML simples, né? Não muito complexo. Como você pode ver, como nós estudamos em aulas passadas, o HTML ele funciona como árvore. Então, de início, nós temos o elemento HTML, que contém todo o resto do conteúdo. Seguinte, nós temos o body, que é irmão do head, sendo que cada um desses tem dentro deles um outro filho com mais filhos, né? E assim por diante até chegar no último. Bom, isso se chama navegação multinível entre os elementos DOM, os elementos HTML do seu documento. Então nós vamos aprender como navegar sobre esses elementos. Por exemplo, aqui no caso, pode vir a ocorrer, por exemplo, aqui nós temos a nossa div ID galeria, desculpe, que está sendo identificada pelo ID. Então é possível, por meio do HTML utilizando elementos DOM, recuperar essa div galeria para que nós possamos trabalhar em cima dela. Porém, para que nós possamos recuperar essas divs aqui, ou até mesmo as imagens que estão dentro dessa div galeria, por meio do identificador da div galeria, nós podemos navegar durante essas miniaturas aqui, sobre essas divs, e pegar até mesmo os filhos dessa div. Então isso recuperando o elemento galeria, né? Sem conhecer esses outros, mas sabendo que eles existem. Então vamos fazer isso com esse exemplo que representa um menu com vários níveis, né? O que vai nos dar aí uma boa área de trabalho. Então execute esse projeto, esse arquivo 22. Esse arquivo 22 ele é o mesmo arquivo do que da aula 18. Opa, desculpa, a aula 20, a aula 18. Porém, com esse JavaScript deletado, ok? O resto é tudo igual. Claro, o título eu também alterei. Então aqui está o nosso documento. Perceba que nesse nosso documento nós temos identificado por ID somente essa LI que tem o ID Prince, que é dona aí de um link. Então se nós quiséssemos acessar esse link,
como que nós faríamos, né? Uma vez que o ID está na LI e não no link. Então isso seria concebido pela navegação multinível, que nós vamos aprender agora. Não se esqueça de trabalhar com o evento onload, né, para que a gente comece a executar o JavaScript depois de carregar toda a página. Então, nós vamos recuperar a LI e vai ser document.getElementById, sendo que o ID tem o nome de Prince. Bom, uma vez feito isso, nós vamos fazer isso aqui no Firebug para você ver em tempo real essa execução. Então, li ponto. Então, para que nós possamos navegar pelos filhos dessa li, nós temos duas opções, que são ou children ou shield nodes. Então, quando você acessa shield nodes, você tem tanto o texto, né, dois menu, que está dentro da própria LI, como a gente pode ver aqui, como também o nosso link. Da mesma forma, você poderia ter utilizado children. Agora, perceba a diferença que nós temos entre children e shield nodes. O atributo shield nodes, ele também reconhece o texto que está dentro do nosso elemento, né? No caso a li, ele reconhece como um elemento. Olha só, como o txt node, né? Ele o separa como se fosse uma tag, entre aspas. E já o children, ele só pega as tags que estiverem dentro, ou seja, os outros elementos realmente, né, que estiverem dentro do elemento pai, que no nosso caso é o li. Então, a dica é: utilize o shield nodes quando você necessitar pegar também os textos que existirem dentro da sua tag. Quando você só quiser pegar as tags em si, utilize children. Muito bem. Porém, essa não é a única forma de pegar os filhos. Essa é a forma de listar todos os filhos. Porém, imagine que a partir disso você quisesse pegar todos os links, né, todas as tags A dentro do elemento selecionado, que no caso é li. Você utilizaria a li e utilizaria da mesma forma que você faria com um elemento comum, ou seja, get element by tag name, por exemplo. E aí você utilizaria o A. E aí você teria também uma coleção com as tags A. No nosso caso, só temos uma tag. Se nós adicionássemos mais uma tag à nossa li, e agora eu vou adicionar também um span, olha só. Então agora nós temos um node, né, um text node, dois links e um span. Vamos apagar esse atributo aqui. Muito bem, e um span. Se eu reexecutasse agora esse elemento, bom, ele não os reconheceu, né? Ele não pegou
o nosso elemento A. Então nós vamos aqui adicionar aqui no nosso HTML. Então, diretamente aqui. Muito bem. Então vamos atualizar agora. Então vamos primeiro recuperar nosso elemento ali. E agora vamos acessar o get element by tag name. Esse class name é exatamente a classe, porém esse class name não funciona em todos os navegadores, só no Firefox, Chrome e, se não me engano, Internet Explorer depois da versão 9. Então por isso eu não vou utilizar ele aqui, porque ele não é funcional em versões mais antigas, né? Porém, como eu disse, né, com o novo padrão chegando, é bem possível que no futuro você possa estar utilizando ele. Também não tem segredo, né? Uma vez você utilizado ele, você vai receber uma lista com todos os elementos que tiver aquela classe. Agora vamos pegar a tag A. Olha só, agora sim nós temos todas as tags A. Perceba que nós recebemos apenas as tags A. Se nós quiséssemos o spam, por exemplo, está ali dentro. Olha só, aí sim nós recebemos nosso spam. Sendo que ele, se fossem 2, 3 ou mais, nós também teríamos acesso a eles. Então perceba que essa é uma forma de filtrar. Nós primeiro filtramos, né, aos elementos serem ALI de ID Prince, e depois nós pegamos dentro de Prince elementos, né, como links e spams, sendo que se fora, né, ou seja, sendo que se os pais de Prince, como por exemplo o irmão de Prince ou o pai de Prince, tiverem tags A ou tags spams, que for o que nós filtramos aqui, eles não viriam aqui dentro. Por quê? Porque nós estamos procurando dentro de LI, né, dentro de Prince, esses elementos, ok? Então é importante que você tenha aí essa visão. Então, apenas para que fique documentado, eu vou estar colocando esse código aqui. Agora, para fechar, nós vamos começar a navegar do nosso elemento pai. Bom, talvez você ainda não tenha entendido que document é a nossa página completa, ou seja, ele é o elemento pai de toda a nossa página. Document, ele é a tag HTML, né? Praticamente aí dizendo. Então, se eu acessasse document.children, olha só, eu teria a nossa tag HTML. Então perceba, né, que ele é a raiz da nossa árvore, ok? E a partir disso nós podemos estar navegando no nosso documento. Por exemplo, nós agora estamos aqui no elemento HTML a partir do comando document.children. Então perceba, se eu fizesse document.children, como nós fizemos, né? E aí nós temos aqui a posição, né? Então nós só temos um resultado, que é HTML, e sempre será o HTML, né, nesse caso. Então se nós acessarmos a posição 0, nós estaremos acessando o HTML. Logo, se na posição 0 nós acessarmos o children de novo, nós vamos ter tanto o head como o body. Então perceba
né, sinta como que funciona tudo isso, ok? Então vamos acessar agora na posição 1, certo? Porque nós queremos o body, os filhos que lá existirem, que no caso é simplesmente um OL. Tudo isso, pessoal, está aqui, ó, HTML, head, body, UL. Ok? Então perceba que funciona da mesma forma. Agora, se ao invés de children eu tivesse pesquisado shield nodes, olha só, eu teria, né, os nós de texto que envolvem a tag HTML. Uma vez que eles estão aqui, ó, olha só, né? Então, essa quebra de linha com esses dois tabs antes e essa quebra de linha novamente aqui embaixo são nós de textos, ou seja, né, é o que está nos separando aí da UL. Porém, isso no nosso caso não é interessante, né? Isso aí pode também te dar muitos conflitos. Então, eu te recomendo, na maioria esmagadora das vezes, utilizar o children. Se você por algum acaso quiser o texto que estiver dentro daquele, né, como por exemplo aqui o body, então eu recomendaria que você utilizasse a propriedade text, que vai te retornar o texto em si e não as tags que existirem dentro desse elemento, né? Como no caso aqui o body não tem texto nenhum, né? Ele tem apenas barra n's, né? Só tem quebra de linhas e tabs que não aparecem quando você imprime text do body. Então vamos fazer um texto em si, e agora nós vamos deixa eu acessar aqui. Sim, é o body. Então vamos acessar o text content. O text content pegou aí mais do que a gente queria. Muito bem. Você pode também no Firebug, né? Como é que o text não funcionou? No Firebug você tem uma propriedade muito interessante que é clicar direito sobre o elemento que você imprime, né? No caso o nosso body foi impresso aqui, utilizando esse comando. Então você pode usar aqui o direito, inspecionar no painel DOM. Com isso você consegue ter acesso a todas as propriedades que existem nesse elemento. Então você consegue ter um detalhe e saber qual é o comando que você vai utilizar para poder estar recebendo o que a gente quer. Não é isso? Então vamos ver se existe de forma simplificada o texto que nós esperamos que apareça. Não é isso? Então aqui text content não resolve o que a gente precisa. Realmente não tem. Então a gente não tem, nesse caso a gente não tem escolha a não ser usar os child nodes, ok? Então vamos utilizá-los. Então child nodes. Então aqui no caso, né, perceba que você tem dois, né, nodes. Esses dois nodes são o seguinte: o primeiro node é quando a tag body fecha, ela sempre vem antes de qualquer tag. Quando a tag body fecha, não, quando ela abre. E o outro node é quando ela fecha. No caso aqui a gente sabe que o texto está depois. Então a gente vai querer o último, né? Que no caso aqui é a posição 2. E aí a gente tem, né, o nosso text content. E a gente poderia pegar dele ali o text content. E aí a gente teria o nosso texto. Porém, tem uma coisa bem interessante que você pode usar aí do DOM,
que, como você percebe aí, quando você acessa Shield Nodes, aí você vai ter sempre na primeira posição um Text Node e na última posição outro Text Node. Isso nos ajuda bastante com a propriedade que se chama First Child, que nos retorna o primeiro filho, e Last Child, que nos retorna o último filho. Então, no caso, quando você estiver procurando pelos contentes, né, pelos text nodes, você pode estar utilizando essas duas propriedades. Muito bem, então continuando a nossa navegação, nós vamos pegar, né, simplesmente aí o children na posição 0. E nisso nós vamos ter nossa UL. Então perceba que agora o elemento que nós estamos navegando é o elemento L. Então agora o nosso foco é chegar nesse primeiro link. Então como que nós faríamos? Nós vamos navegar primeiro elemento por elemento até chegar lá. Então depois da tag UL, vamos ver qual que é o elemento que a gente tem que estar visitando. Depois da UL, nós temos que pegar a segunda LI e então chegar lá. Vamos complicar um pouco mais isso aqui. Quer dizer, vamos colocar outro span aqui em cima. Muito bem. Me desculpe pela tosse, que foi inevitável, eu nem percebi. Ok. Então nós podemos atualizar aqui o documento sem problemas. O que a gente precisa está aqui. Agora nós temos que acessar a segunda LI, não é isso? Então nós vamos acessar agora Children na posição 1, né, que vai ser a segunda LI. Vamos ver. Muito bem. Então pessoal, a gente poderia muito bem ter acessado ali, né, GetElement by ID Prince. Só que eu quero mostrar para você como é que funciona a navegação, tá? Por meio da árvore DOM, tá? Porque isso é muito importante que você entenda. Continuando, então agora complicou um pouco, né? Porque aqui a gente tem um link, quer dizer, um span, um link, outro link que é o link que a gente quer e um span no final. Bom, aqui no caso a gente sabe que o primeiro, segundo, terceiro elemento, ou seja, o index 2. Agora vamos complicar vamos fazer um pouco assim mais aplicável. Se a gente quisesse que esses dois links recebessem um CSS por meio do JavaScript, né? Como que a gente faria? Só os links, os spans não. Ou seja, os links ficassem com background, melhor, ficassem com a cor verde. Só os links que estão dentro de Price. Aqui no caso a gente está com a nossa LI Price, ou seja, nós já estamos lá. Só precisamos pegar os links. Então como que nós fazemos para pegar os links de Price? Muito simples, né? Get. Você consegue entender já? Você já consegue fazer sozinho? Já conseguiu pensar no que eu vou fazer aqui? Se não, tente pensar e descobrir o que é antes mesmo de que eu faça. Então vamos lá. Element by tag name. Então eu vou pegar a tag A. E aí eu vou ter somente, né, os links. Feito isso, agora eu tenho que aplicar a esses elementos
o CSS. Porém, como você percebe, eu não posso fazer isso diretamente, porque isso aqui me retorna um array, uma coleção, né, de elementos da tag A no caso. Então, se eu acessar o ponto aqui, a única coisa que eu vou conseguir acessar é a quantidade de elementos. Essa função item que é ok, essa função aqui, que na verdade eu não sei trabalhar com ela, então vamos deixar de lado. Esse iterator, ele é um objeto, né? Também não resolve. Named item, essas todas funções, né? Que na verdade eu também não trabalho com elas. Bom, então aqui na verdade o que a gente tem que entender é que ele retorna pra gente um array, né? Então por isso a gente precisa dar uma cor verde para esses links. Então o que a gente faz? Se ele retorna pra gente um array, tudo que nós temos que fazer é dizer var tag A é igual, né, a essa string muito gigante que nós conseguimos, que é essa aqui. Olha só. Né, da nossa árvore DOM. E agora nós vamos fazer um for, exatamente. Fazer um for na tag A. E agora a gente vai dizer que A é igual a tag A na posição I. E tudo que nós temos que fazer agora é acessar a.style.color igual ao que? A green. Está resolvido o nosso problema. Vamos executar esse código. Olha só. Nós tivemos um erro aqui, mas perceba que aqui funcionou. Então, que erro foi esse? Não é isso? Ele está nos acusando aí de um erro aí mesmo assim. Deixa eu só dar uma verificada no HTML. Não, tá tudo certo. Bom, ele nos acusou de um erro. A.style. Porém, todavia, nosso código funcionou. Então, eu não consigo entender. Está dizendo que está undefined. Vamos dar um console. .log no elemento no momento que ele estiver loopando, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Olha só, ele trouxe pra gente os dois. Por último, ele imprimiu esse item aqui. Eu acho que isso tem a ver com as funções que nós executamos, então eu vou... realmente não. Muito bem, então vamos fazer um teste aqui. Então esse é um problema à primeira vista quase que imperceptível. Vamos mostrar para você, né, qual é o verdadeiro problema que está acontecendo aqui. Então vamos dar um console.log em i, executar. Então olha só, ele começou com a posição 0, foi para a posição 1 e depois começou a imprimir item, named item, iterator e length. Ou seja, esse array ele tem dois elementos, porém ele tem algumas propriedades que vêm juntas com ele, e o que acaba aí, né, vindo também no forin. Ou seja, o forin a gente não pode estar executando quando você estiver loopando elementos DOM. Então você tem que fazer o bom e velho tag A.length.
né? Fazendo o velho e bom for convencional. Agora, limpando aqui, colocando a cor para green. Vamos atualizar. Esquecemos aí de atribuir o valor da variável i, aí está, né? Chegamos finalmente no nosso elemento, nos nossos as que estavam dentro aí da nossa árvore. Bom, então, começando do documento, nós fomos navegando até chegar no nosso link, né? Sendo que nesse caso nós poderíamos simplesmente fazer como nós fizemos no primeiro exemplo, que foi navegar a partir do ID Prince. Então, eu recomendo que você aí sempre utilize, né, o artifício de poder trabalhar com a função de getElements, né? Tanto by tag name como by tag ID, para facilitar o seu trabalho, senão vai ficar um pouco trabalhoso isso aí, é mais do que eu deveria. Agora, a partir disso aqui, né, não é recomendado que você também coloque em todo elemento do seu HTML, né, um ID. Então vai ficar algo meio que ridículo. Então você deve fazer o que? Fazer como a gente fez nesse exemplo, né? Usar uma div principal para filtrar um pouco seus elementos HTML e depois utilizar os genéricos, né, getElement by tag name, getElements class e assim por diante para estar filtrando esses seus conteúdos, ok? Então essa foi a última aula aí, pessoal, falando de elementos DOM. Eu espero que você tenha entendido aí como navegar na árvore DOM. Se você não tiver pegado direito, né, se tiver ficado alguma duvidazinha, talvez você necessite rever o vídeo e reentender. Agora, você pode também estar aí entrando no fórum, perguntando, né, questionando o pessoal aí sobre isso. É possível que até já exista um tópico falando disso lá para você, ok? Então não deixe também de visitar o fórum. Até a próxima aula.